Abre comigo, livro da sabedoria, capítulo 16, versículo 12. Quem não tem Bíblia, presta bastante atenção. Quem tem, tenta achar rapidinho. Quem gosta de anotar, anote. Nós estamos aqui nessa quinta noite, quinta semana de Cerco de Jericó, não é isso? E o nosso tema é: agindo Deus, quem impedirá? Sobre as enfermidades. A enfermidade faz parte da nossa condição mortal, da nossa condição de pecadores, mas o Senhor é o nosso remédio, e a enfermidade coopera para a nossa salvação. A enfermidade coopera para a gente conhecer a Deus, a enfermidade coopera para a glória de Deus. Mas eu gostaria de começar com essa palavra. Livro da sabedoria, capítulo 16, versículo 12, diz assim: de fato não foi erva nem pomada que os curou, mas a tua palavra, Senhor, que tudo cura. Olha que lindo isso. De fato não foi erva nem pomada que os curou, mas a tua palavra, Senhor, que tudo cura. Veja, meus amados, a palavra de Deus tem poder para curar. Primeiro porque ela é verdade. À medida em que o ser humano se abre, entende, deseja e pede a verdade, ele vai sendo curado na alma, no psíquico e também no corpo. Segundo, porque tudo aquilo que é usado como instrumento para a nossa cura, como por exemplo, e já o padre vai falar um pouquinho disso, os sacramentos e os sacramentais, como por exemplo o sacramento da unção dos enfermos, mas tudo aquilo que coopera para a nossa cura, para ter efeito sobre nós, sobre aquilo ali precisa ser lançada uma palavra de Deus. Então quem é curado, fortalecido pelo sacramento da unção dos enfermos, ou quem já alcançou graças através, por exemplo, apesar de não ser sacramento, mas também é um sacramental para comunicar graça, por exemplo, a água benta. A água, para ficar benta, sobre ela tem que ser lançada uma palavra de Deus através do sacerdote. Então olha que lindo isso, gente. Sabedoria 16, 12. De fato não foi erva nem pomada que os curou, mas a tua palavra, Senhor, que tudo cura. A palavra escrita, a Sagrada Escritura, a palavra na boca da igreja, através da bênção do sacerdote, a palavra quando proclamada em voz alta, a palavra quando profetizada em oração sobre si mesmo, ou sobre o irmão, a irmã, sobre a sua casa, ela tem poder de cura. Veja, meus queridos, às vezes quando a gente está doente, quando a gente está no apuro e está no aperto, a gente dá uns coice para o alto, assim, a gente solta um ai, valei-me São José. Não é assim que a gente reza às vezes, né? Bate um desespero, bate uma agonia, uma vontade de chorar, um nervoso, um incômodo físico, uma notícia ruim, e a gente solta, minha Nossa Senhora. E claro que Deus olha com carinho e misericórdia para os nossos coices espirituais. Mas, meus amados, a gente precisa aprender a orar a palavra, declarar a palavra, interceder a palavra. A palavra de Deus é um manancial de promessas e de verdades. Por isso, meu querido, a gente precisa aprender a rezar com a palavra. E eu aprendi também, e já vivi a experiência comigo e também pregando em grupo, de pegar a Bíblia e colocar no coração, colocar sobre a cabeça, colocar no lugar que está enfermo quando é possível, e declarar versículos bíblicos de fé, de promessa, porque a palavra tem poder para curar a nossa vida. Quando a gente escuta o Evangelho é proclamado para nos ensinar verdades, para nos encaminhar na vida, mas o Evangelho é proclamado para ser atualizado em nós. E quantas vezes a gente escuta a palavra e a gente tem que se colocar e dizer: Jesus, eu sou esse paralítico, eu sou esse leproso, eu sou esse pecador, eu sou essa pecadora, eu sou esse endemoniado. Belisca quem está do seu lado, fala: o padre chegou em você, falou do endemoniado, lembrei de você. Pode falar para essa pessoa, faz sua cara esse negócio, hein? Não, porque aqui tem essas luzes nos nossos olhos, a gente não vê todo mundo, mas eu estou vendo uns aí que você está com uma cara, melhora essa cara. Ajuda essa pessoa, fala assim: Jesus não cura quem fica com essa cara feia não, pelo amor de Jesus Cristo.
Você está num lugar tão bom, tão santo, dá uma beliscadinha nessa pessoa e fala assim: você não jantou, é isso? Melhora essa cara, põe um sorrisinho aí, motive a sua fé, a sua esperança. Daqui a pouco o Santíssimo vai entrar aqui, Jesus vai te ver com essa cara amarga. Que é isso? Queridos, a palavra de Deus tem poder para nos curar, para nos libertar. Por isso a gente precisa ouvir, meditar e rezar com a palavra de Deus, se colocar no lugar daqueles personagens e se colocar diante de Jesus Cristo, e crendo que Deus pode todas as coisas na nossa vida. A oração pode aquilo que Deus pode. Vamos repetir? A oração pode aquilo que Deus pode, e Deus tudo pode. Mas a nossa irmã Sueli aqui, na hora de entregar a palavra para o padre, a pregação, ela fez uma prece muito bonita. Ela disse: Senhor, que a Tua palavra ordene a nossa vida, coloque a nossa vida nos trilhos da salvação. Meus queridos, talvez a primeira e a grande cura que a gente precise é não perder os trilhos da vida na hora da enfermidade. Muitas pessoas estão perdendo os trilhos da vida. Muitas pessoas estão desordenando a vida na enfermidade. Porque todos nós sentimos medo, porque todos nós sentimos angústia, porque todos nós, porque todos nós gostamos e amamos fazer pergunta, porque nós temos mania de ficar comparando a nossa vida com a vida dos outros. E quando a gente sofre algo, ou algum amado nosso sofre algo, bate em nós um quê de se sentir santo, e porque se sente muito santo, começa a se sentir muito injustiçado. Por que comigo? Por que na minha casa? Por que eu? Tanta gente ruim nesse mundo, padre, por que comigo? Vou responder não. Olha a cabeça das pessoas, gente. Padre, tanta gente ruim nesse mundo, por que eu passar por isso? Prazer, Madre Teresa de Calcutá, você é a pessoa mais santa mesmo, grande injustiça você está passando por isso. Mas veja, queridos, essas perguntas, essa vontade talvez de acessar um saber que não é nosso, porque Deus reserva para si alguns mistérios, Deus reserva para Ele a sua soberania sobre todas as coisas. Se a gente não se abre à fé e fica se alimentando só de perguntas, se a gente não se volta e se lança no poder e na misericórdia de Deus, que tudo pode, como pode, quando quer, a gente corre o risco de, numa enfermidade física, adquirir uma enfermidade espiritual na alma, que é desordenar a vida, bagunçar a vida, voltar as costas para Deus, abandonar a Eucaristia, ficar ciscando de igreja em igreja, de galho em galho, ficar blasfemando, dar contra-testemunho da fé àqueles que às vezes perto de nós têm uma fé tão fraquinha. Você sabia que uma enfermidade bem vivida, às vezes, é o maior testemunho de fé que você pode dar para alguém? Gente, como a nossa fé cresce quando a gente convive ou quando a gente conhece alguém que está sofrendo muito, uma doença no corpo, uma luta, e aquela pessoa sofre de um modo santo. Nós que somos padres, vivemos muito isso de visitar os doentes, de ter contato com pessoas na cama, pessoas que fizeram cirurgias, pessoas que têm doenças que para a medicina é incurável e a pessoa convive com aquilo. Às vezes um enfermo é uma fonte de cura para tantas pessoas quando ele sofre de modo santo, quando ele sofre unido a Jesus. Gente, às vezes a nossa fé cresce mais vendo uma pessoa sofrer de um modo santo do que vendo uma pessoa contar que foi curado. Porque a fé quer nos tomar para nos assemelhar a Jesus. E veja, meus irmãos, o evangelho de ontem, domingo, o Senhor disse: não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus, tende fé em mim também, na casa do Pai há muitas moradas. Ou seja, está tudo sob controle. Fala para quem está ao seu lado: está tudo sob controle. Está tudo sob controle. Está tudo sob controle. Jesus está vendo e está cuidando de tudo. O Senhor está cuidando de tudo, meus amados, de todas as coisas.
Essa é a nossa fé, essa é a nossa certeza. E quando a gente se abre, se lança em Deus, a gente vai entendendo isso. Na casa de Deus há muitas moradas, né? Então, cada um de nós trilha um caminho, uma história de fé, uma história de salvação. Na comunidade Shalom, da qual a Sueli faz parte, tem o Tecendo Fio de Ouro, que é escrever, rezar, não é, Sueli? A história de salvação, não é isso? Cada um tem que escrever uma história de salvação. Menino do som, abre o microfone dela. Pronto. Abriu. Quando nós entramos na comunidade, nós somos orientados a escrever a nossa história da salvação, que parte de onde nós sabemos de nós mesmos e apresentar essa história a Deus. Porque não é a minha história que é a história da salvação, é a partir de eu apresentar a minha história a Jesus que ela se tornará de salvação. Isso. Mas eu preciso primeiro conhecer para poder oferecer. E oferecer as páginas doloridas também. Tudo. A página que às vezes tem o câncer, Exatamente. tem o acidente, tem a dor, tem aquilo que está enfermo, e tudo vai sendo história de salvação, porque Jesus vai tocando, redimindo tudo, recuperando tudo, em vista da salvação. Então bate no teu peito e diga assim comigo: Senhor Jesus, eu não posso desordenar minha vida nessa doença, eu não vou desordenar minha vida na dor, e essa dor começa hoje, essa enfermidade começa hoje a fazer parte da minha história de salvação, porque o Senhor vai salvar e redimir cada página da minha vida. Amém? Amém. Então, quando a gente se abre ao Salvador, tudo coopera para a nossa salvação, inclusive a dor, o sofrimento, a espera, a luta. E claro, a cura, ela existe. Os milagres existem. As curas físicas existem, como manifestação da misericórdia do Senhor e do seu grande propósito de salvar a gente por inteiro. Mas veja, meus queridos, nós precisamos nos abandonar na fé e não permitir que a nossa vida fique desordenada, bagunçada, que a nossa vida fique infernal. Talvez hoje você está ouvindo aqui essa pregação e você está debaixo de um diagnóstico de algo incurável. Talvez alguém que você ama muito está debaixo de uma doença que aos poucos vai consumindo, desgastando, matando dia a dia. Querido, querida, talvez essa seja a primeira e grande cura. Não permita que as coisas se desorganizem. Não permite que uma doença provoque inferno. Quando a gente olha Jesus na cruz, e a palavra vai dizer, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, por suas chagas nós somos curados. Gente, quando a gente olha Jesus na cruz e lê o Evangelho, a gente vê um homem sereno, um homem misericordioso, capaz de perdoar, um homem preocupado com o próximo. Quem é que vai cuidar da minha mãe? Quem é que vai cuidar do João? Um homem profundamente em dores. E naquela dor, Jesus é profundamente abençoador. Por isso, daqui a pouquinho, quando Jesus sacramentado entrar aqui, entre tantos pedidos, peçamos e peçamos com fé, meus amados. Mas peçamos também: Senhor, a minha vida precisa voltar a estar ordenada para o amor, para o céu, para a paz, para a salvação. Senhor, eu preciso voltar a estar direcionado para a Eucaristia. Gente, eu fico impressionado, o povo tem umas invenções na cabeça às vezes. As pessoas dão uns perdidos em Jesus. Eu moro numa cidade muito pequena, né? Então a gente conhece todo mundo. Você começa a sentir falta às vezes de uns rostinhos na missa, assim. Aí você pergunta: gente, nunca mais vi fulano. Um meio gordo que sentava ali, sabe assim? Um meio careca que ficava mais à esquerda. Aquela dona que tinha aquela criança que só chorava. Paróquia pequena é assim. A pessoa fala: ah, padre, ele anda desanimado mesmo. Mas o que aconteceu, né? Que ele descobriu um câncer. Ah, porque ele descobriu que ele está com um desgaste no osso, não sei do que. Ele disse que anda desanimado. Eu me pergunto: Jesus amado, na hora que a pessoa mais precisa comungar com mais fé,
se aproximar mais da Eucaristia, participar mais das coisas, para encontrar força, cura, paz. A pessoa dá um perdido. Fala para quem está do seu lado, nunca mais faça isso, não. É feio fazer isso aí. Fala para essa pessoa, vai, é sua cara esses perdidos em Jesus. Fica tão desanimado, padre. Meus irmãos, eu não sei como é que tem gente que consegue ficar sem Jesus. Eu não sei como é que tem gente que acredita que ficar no sofá é melhor remédio e caminho do que ir para uma missa, para um grupo de oração. Mas de onde é que a pessoa tira isso? Bate nesse negócio que você tem em cima do pescoço, chama cabeça. Ou é oco ou é duro, verdade ou não é? Fala, Jesus, esclarece a minha cabeça, Senhor. Eu ando desordenado das coisas. Tem que ter fé, meu irmão. E a fé é uma lucidez que nos leva para o Senhor. E aí então, o Catecismo da Igreja, que é esse livro aqui amarelo, ó, que você tinha que ter e ler. Ele diz assim, na página 419, no número 1531. Página 419, dessa edição que é letra grande, né? No número 1531, quando a igreja nos fala sobre um sacramento de cura, que é o sacramento da unção dos enfermos. E vai dar o fundamento disso. Diz assim, ó, no número 1526, ele vai citar a carta de São Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15. Carta de Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15. Alguém dentre vós está doente? Mande chamar os presbíteros. Presbítero é o nome grego e chique de padre. Entendeu? É um nome elegante. Mande chamar os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o aliviará, e se tiver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Alguém está enfermo? Mande chamar a igreja. Meu irmão, minha irmã, se você está atravessando uma enfermidade difícil, vá na sua paróquia. E não me vem com essa história de que, o padre da minha paróquia ele é tão difícil, pedir para falar com ele só daqui 10 dias. Glória a Deus que é daqui 10 dias. Sinal que teu padre tem serviço, tem trabalho e o povo vai atrás. Porque quando você precisa de um especialista é para daqui 40 dias, sim ou não? Se você precisar do SUS, aí é só quando você estiver lá no céu que eles te chamam, né? Ué, meu irmão, é daqui 10 dias, deixa marcado para daqui 10 dias, ué, agenda, ué. Querido, a doença muitas vezes se transforma num combate espiritual contra a fé, contra a paz. Marca uma confissão, faz uma confissão bem feita, e fala, padre, eu estou com essa doença, esse tratamento, esse remédio contínuo aqui. O Senhor poderia me dar uma unção dos enfermos? Ele vai ungir você, fazer a oração que a igreja prescreve. E você vai adquirir disso força. E quantas pessoas são curadas do sacramento da unção dos enfermos? Olha o que está dizendo, chame a igreja. Quem você tem chamado quando você fica doente? Meus irmãos, a oração pode o que Deus pode. Desabafo não é oração. Às vezes a gente senta, pede uma pizza, um lanche, vai num almoço de domingo e reclama, e o máximo que a gente ganha ali é aquele tapinha nas costas. A pessoa olha para você e fala assim, não, fica assim não, vai dar tudo certo. É gostoso para o psíquico da gente se sentir acolhido, mas isso, meu querido, não é sacramento, isso não é fé, o que diz a palavra. Está doente, chama a igreja, vai atrás do presbítero, vai atrás do sacerdote para o perdão e para a unção. E aí a igreja ensina para nós, o sacramento da unção dos enfermos tem por finalidade, por objetivo, conferir uma graça especial ao cristão que está passando pelas dificuldades inerentes ao estado de enfermidade grave ou de velhice. Eu gosto de ungir os velhinhos, gente. Às vezes vai lá confessar, confessa e nem pede a unção, mas fala, padre, me dói tudo. Você olha e fala, mas também, né, filho? Então tá bom, o padre vai dar unção dos enfermos para você. Às vezes fala assim, não, padre, mas eu não estou com nada de grave. Você olha assim. Ou velhice. Gente, como o velho tem dor, né? Você está rindo porque você não é velho ainda, mas um dia você vai ser. Quem vai ficar velhinho em nome de Jesus? Eita, eu quero ir para o céu, mas quero ir depois de velho. Veja, e eu gosto de ungir nas confissões os vovozinhos, vovozinhas.
Porque o sacramento tem uma força para você viver bem, para você encontrar Jesus, para você se abrir a Jesus naquela doença ou nas coisas que vêm da velhice. Você que está muito idoso, e talvez você não tenha uma doença, você tem várias. Da idade, dói aqui, desconjura lá, aqui. Aí toma aquele remédio, por causa desse remédio tem que tomar outro remédio. Aí por causa do outro remédio, aí não dorme. Aí toma para dormir, aí não come. Aí toma para comer, aí não urina. Aí toma do diurético. Lá de vez em quando você for se confessar, fala assim: padre, faz uma bênção sobre mim, talvez até a unção dos enfermos, para eu viver bem as coisas da velhice. Mas continua a igreja dizendo: o tempo oportuno para receber a sagrada unção é certamente aquele em que o fiel começa a encontrar-se também em perigo de morte, devido à doença ou velhice, ou seja, não deixe para pedir o sacramento quando o padre nem pode entrar mais na UTI. Já vai antes, porque o sacramento da unção dos enfermos está no catecismo como sacramento de cura. E a gente precisa mudar um pouco essa ideia, né? Quando o padre chega, a família desespera. E dona fulana diz que está para morrer, né, gente? Você vai, por quê? O padre foi visitar. Oxe, não deixa para o fim. Olha o que está dizendo a igreja. Descobriu uma doença grave, você vai entrar num combate físico, espiritual, psicológico. Já recebe a unção, a força. Cada vez que um cristão cair gravemente enfermo, pode receber a sagrada unção. Da mesma forma, pode recebê-lo novamente, se a doença se agravar. Aí o catecismo ensina que são os sacerdotes, bispos e presbíteros, né, que podem administrar este sacramento. E vai dizer: o essencial dessa celebração do sacramento consiste na unção da fronte e das mãos do doente, acompanhada pela oração do padre celebrante, que pede a graça especial desse sacramento. Olha a sabedoria da mãe igreja. Quando a gente vai ungir um enfermo, a gente unge onde? A testa e a palma da mão. Tem um simbolismo aqui, que é qual? O que é a nossa testa, gente? É a nossa mente, é onde mora o medo, a perturbação, o desespero, o pessimismo, aquelas vozes interiores que dizem: eu não consigo, eu não posso, ou que dizem assim: eu mereço mesmo, depois de tudo que eu fiz nessa vida, eu tenho que sofrer. Aquelas vozes às vezes infernais e demoníacas que sugerem coisas tão erradas. Por que unge a cabeça? Porque no fundo é na nossa mente que está a fé, a lucidez, a verdade do amor de Deus que me ama, que não me abandona, que me quer bem, mesmo quando eu estou crucificado com Jesus. E nas mãos, porque o que é a nossa mão para nós? É um arquétipo, é um símbolo do quê? Da luta. Quando você se vê numa enrascada, o que você fala? Ih, padre, estou de mãos atadas, não tenho o que fazer. Então a gente unge a mão, que é para você continuar lutando, tomando aquele remédio que você não quer tomar, indo naquela fisioterapia que você não quer ir, fazendo aquelas coisas todas que às vezes na doença a pessoa não tem motivação nenhuma, não é assim? Então unge a mão como um sinal de ungir para o combate, para a força que é necessário ter nesse caminho. Agora, de onde é que vem essa ideia da igreja de nos dar os sacramentos? Vem do próprio Jesus, que deixou a igreja e os sacramentos como um modo da gente acessar Ele, uma extensão dEle. E aí nós ouvimos no Evangelho, e eu quero convidar quem tem Bíblia, se quiser, pode abrir comigo, Lucas capítulo 6, versículo 17 e 19, diz assim: Jesus desceu da montanha, tendo escolhido os discípulos. Lucas 6, versículo 17. Lucas 6, 17. Desceu da montanha com os discípulos, parou num lugar plano, e ali estavam muitos outros discípulos, grande multidão de gente da Judéia, Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia, vieram para ouvi-lo e serem curados das suas doenças. Olha que lindo. As pessoas queriam ser curadas, mas elas também sabiam que elas precisavam ouvir o que Jesus tem a dizer. Aí diz: também os atormentados por espíritos impuros eram curados. A multidão toda tentava tocar nele, porque dele saía uma força que curava a todos. Diga comigo: porque dele saía uma força que curava a todos.
Gente, você imaginou isso? Que lindo, misericórdia. Você ficar cara a cara com Jesus. O bonitão de Nazaré, o filho do carpinteiro, o famosão da vez. Dizem que andou na água, pensa isso. Meu Deus. E ele está ali. E aí te disseram assim, vai lá, eu era cego, agora eu enxergo, eu tinha lepra, eu não tenho mais. Então as pessoas queriam tocar nele, e diz que dele, da roupa dele, saiu uma força, uma virtude, uma unção que curava todos. Lindo isso, sim ou não? Só que nós não estamos lá, gente. Faz 2000 anos que ele não está nessa terra assim, ó, braço, barba, cabelo. E aí, como é que a gente fica? Ao Deus dará? Não, a gente tem o que Deus deu, o sacramento, aquele óleo, entende? Aquela Eucaristia, a gente toca nele, nos sacramentos a gente toca Jesus. O óleo que é passado lá na capela mais fim de mundo, é um óleo que é abençoado uma vez por ano, na catedral da sua diocese, o bispo e os padres, e o bispo é que abençoa aquele óleo, aquela celebração mais chique do mundo, para aquele óleo ir visitar a capela São José das Couves, em Brocolândia do Sul, interior não sei da onde, meu Deus, para que a gente possa tocar Jesus, e dele sai uma força que curava e cura a todos, amém? E esse Jesus que há 2000 anos atrás foi possível ser tocado, barba, pele, roupa, vestido, hoje ele é possível de ser tocado na capela mais longínqua pelo óleo que a Santa Igreja abençoa. Eu mesmo aplaudo, vocês não estão com nada hoje, eu mesmo aplaudo. Eu mesmo aplaudo, pode deixar, não, eu mesmo aplaudo. Viva a Santa Igreja de Deus, meu irmão. Você é católico, filho. Amém! Que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária. E tantos são os textos bíblicos que falam dessa coisa física de Jesus, que para nós hoje são os sacramentos da igreja, amém? E aí eu me recordo aqui também dessa passagem da Escritura maravilhosa, né? Que está lá em 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 5, Naamã o leproso, o homem que tinha lepra. E eu nem vou ler, mas você vai anotar. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 14. Naamã o sírio, o pagão, ele tem lepra, uma doença para aquela época incurável. Alguém diz assim, a empregada doméstica da casa dele fala para a patroa assim, se o teu marido conhecesse o meu profeta lá, ficava curado. E Naamã o sírio vai até Eliseu. Chega lá em Eliseu, ele achando que o Eliseu ia fazer uma coisa extravagante sobre ela, o profeta Eliseu, de um modo profético, para profetizar os 7 sacramentos da igreja, vai dizer assim, o secretário dele, fala para o homem lá que eu não estou sem tempo hoje, eu não vou nem relar nele, mas fala para ele mergulhar 7 vezes na água do Jordão ali, que ele vai ficar curado, a pele dele vai voltar a ser pele de bebê. Naamã o sírio, rapaz, ficou bravo. O quê? A gente vem de lá aqui, o cara nem para relar na gente, mandar eu mergulhar no Jordãozinho, rio por rio, lá onde eu moro tem o Farfar. Olha o nome do rio, Farfar. Eu vou embora também, vou virar evangélico, sabe aquela coisa? Um amigo falou assim, Naamã, se um homem de Deus tivesse pedido coisa difícil, você não ia fazer? Ele pediu coisa fácil, mergulha 7 vezes no Jordão, filho. Baixa a bola, cara. E ele mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, o rio onde Jesus foi batizado, e um ano depois. 7 vezes. Quantos são os sacramentos da igreja? 7. E Naamã ficou curado. Portanto, meus irmãos, a gente tem que louvar e bendizer a Deus, porque a fé é acessível, possível, e Deus, na sua misericórdia, escolheu a materialidade dos sacramentos para nos comunicar a unção e o poder do Espírito Santo, amém? Mas não são dos enfermos. Eu quero voltar e terminar aqui no catecismo, que a menina da plaquinha já está perdendo a elegância comigo.
Ah, mas ela é um amor, é que aqui é tudo muito certo. O número 1532 do Catecismo vai dizer assim sobre o sacramento da unção dos enfermos, que a gente viu que está na Bíblia. A gente viu 2 exemplos só de vários que o padre poderia dar, não fosse a menina da placa, a respeito do toque em Jesus, amém? Aí vai terminar dizendo assim, vamos voltar para o sacramento da unção dos enfermos então. A graça especial do sacramento da unção dos enfermos tem como efeitos, primeiro, a união do doente com a paixão de Cristo para o seu bem e o bem de toda a igreja. Que lindo isso. A doença, que o diabo quer que seja desespero e tragédia, quando tocada pelo Salvador, me une ao Cristo, me aproxima dele, e me faz ser alguém que coopera para o bem da igreja. Gente, ofereçamos os nossos sofrimentos. Jesus, enquanto o Senhor não me cura, eu te ofereço isso aqui, ó, pelas almas do purgatório, pelas conversões, pela minha família, pela minha igreja. Olha, o sofrimento não precisa ser em vão. Segunda coisa, esse sacramento nos dá reconforto, paz e coragem para suportar de modo cristão, não de modo pagão, suportar de modo cristão os sofrimentos da doença ou da velhice. Terceiro efeito, ele dá o perdão dos pecados, se o doente não pode obtê-lo pelo sacramento da penitência. Quantas vezes o padre vai ungir um doente e ele não tem condições mais de se confessar? E se ele não tem condição de confessar naquela unção, ele fica perdoado, indulgenciado. Que coisa linda. Outro efeito desse sacramento, o reestabelecimento da saúde, se isso convier à salvação espiritual. E para aqueles que, através daquela doença, Deus vai chamar a preparação para a passagem à vida eterna. Mas, queridos irmãos e irmãs, quem como Deus? Ninguém como Deus na nossa vida, gente. Não permitamos que a nossa vida se desorganize. Olha, a gente não tem o poder de evitar tudo, nem de mudar tudo, mas a gente tem o poder de consagrar tudo. Você entende isso? Você não tem o poder de evitar tudo que você queria. Gente, se a gente pudesse evitar os males, a nossa vida era eternamente férias. Não é? A gente tem esse poder? Não tem esse poder. A gente tem o poder, às vezes, de sair mudando as coisas assim, do jeito que a gente quer? Também não tem. Qual poder a gente tem? O poder de consagrar. O poder de oferecer e dizer, essa doença é para a glória de Deus. E o poder hoje, diante de Jesus, de dizer, Jesus, eu não aceito que essa doença em mim e na minha casa desorganize a minha vida, desorganize a minha alma, descarrile o trem da minha vida. Não, eu sou teu, caminho contigo, para o céu eu vou. E crendo na misericórdia, crendo na força do Senhor. Amém, queridos? E eu quero terminar dando um testemunho rapidinho, antes da Sueli dar o dela, para motivar você a ouvir o testemunho dela. Nós estamos no lugar certo, amém? Você está no lugar certo, querido, com as pessoas certas, amém? Olha quanta gente bonita do seu lado. E daqui a pouquinho nós vamos estar diante da pessoa certa, que é Jesus, amém? Então tenha o seu coração certo. Diante de Jesus a gente não fica, sabe, arrancando cutícula. As meninas aí, as mulheres, a gente não fica escovando cabelo. Diante de Jesus a gente tem que estar com o coração certo. Como aquela mulher encurvada na sinagoga, toda encurvada, Jesus a viu e falou assim, filha, vem cá. Ela nem pediu, gente, vem cá. Ela estava no lugar certo, com as pessoas certas, mas ela teve o coração certo. E uma vez eu preguei esse evangelho, tenha o seu coração certo diante de Jesus, a partir dessa mulher encurvada, né? E eu me lembro, Sueli, que naquele dia eu preguei esse evangelho e ia ter uma adoração santíssima. Falei, irmãos, como aquela mulher, o lugar certo, as pessoas certas, diante da pessoa certa, Jesus, temos o coração certo. Aí eu saí com o Santíssimo. Fui andando, sentindo meu coração de parar e voltar uns 3 bancos. Parei e voltei. E uma moça jovem, dos seus 30 e poucos anos, estendeu a mão, tocou Jesus, caiu uma lágrima aqui, outra lágrima ali, e eu segui. Passou uns dias, eu recebi o testemunho, aquela jovem que estava lá, tem a avó corcunda, a mãe corcunda, e ela estava ficando corcunda, com muita dor, quase não foi naquele grupo de oração, mas ela teve o coração certo. Mas eu me lembro, e isso me marcou,
que enquanto ela tocava Jesus, gente, como Deus está no céu, tinha uma menina mais atrás, ela virou de costas para o Santíssimo, tirou o celular e fez uma selfie assim, para sair ela, o Santíssimo e o Padre Mário. Do lado um rapaz bocejava. A gente não pode julgar ninguém, às vezes o cara não dormiu, trabalha em outro horário, eu não sei qual é a realidade dele. Eu sei que me marcou duas expressões assim de distração, de não sei o que eu estou fazendo aqui, enquanto a dela foi uma expressão, um olho de fé. E aí veio o testemunho: padre, eu fui naquele grupo de oração com tanta dor aqui, já não erguia mais o braço, tinha feito um exame, o médico falou: Fiat corcunda, corcundinha é. Começou, minha filha, o que vamos fazer? É tomar remédio e aguentar. E padre, quase que eu não fui, porque eu disse assim: só não vou não, eu tenho criança, e foi com criança pequena no braço, à noite, dia de semana, não vou não, Deus vai me perdoar, se eu não for. Mas na hora ela falou: vou ficar em casa. Foi. Gente, se ela não tivesse ido, porque ela estava com dor, uma notícia dessa, eu vou ficar igual a vovó, igual a mamãe. Se ela não tivesse ido, Deus tinha perdoado ela de não ter ido, sim ou não? O que você acha? Com certeza. Mas Deus tinha curado? Porque tem coisa que a gente não alcança no perdão, tem coisa que a gente alcança na perseverança, na fé. Se ela não vai, Deus olha: não, filho, eu te perdoo, entendo, tá doendo, né? Que coisa, dói. Mas ela não precisava ser perdoada, ela precisava ser curada. Então ela foi até Jesus. E tem gente que veio aqui hoje, pela cura do Heberson, que está na UTI. Que Deus... Vamos estender as mãos para essa nossa irmã. Senhor, escuta o clamor dela, da família dela. Jesus, alguém veio. Jesus, alguém está aqui, clamando e pedindo pela vida desse filho, dessa criatura vossa, Heberson. São Rafael Arcanjo, ministra essa cura lá nessa UTI. Vai lá, Senhor, e opera lá hoje, agora, a salvação, a misericórdia, o poder, o milagre. Traz paz a essa casa. Mas nós pedimos, Senhor, essa filha agora pede por um milagre, por uma cura. Jesus, médico dos médicos, pelo teu santo nome, a palavra diz: por sua chaga somos curados. Que o Heberson alcance agora, receba agora vida. Heberson, onde você estiver, receba o sopro do Espírito Santo, a cura de Deus, a força do alto. Espírito Santo, tu que renovas todas as coisas, pelo poder do nome de Jesus, pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, do glorioso São José, vai lá agora, Espírito de Deus, e manifesta a glória do nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Parabéns pela sua fé, querida. Que Deus escute sua oração. Amém? Amém. E veja, queridos, eu quero convidar você ficando em pé. Nós estamos no lugar certo, amém? Com as pessoas certas, amém? Vai estar aqui diante de nós a pessoa certa, que é Jesus, amém? Que o nosso coração esteja certo, expectante. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você vive, mas Ele pode todas as coisas, amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.